Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis. Vocês nos acompanhando sempre pelos canais 61.4 na TV digital aberta, numa programação 24 horas e também pelo canal 16 da NET, na TV por assinatura, aí sim compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos falar de um assunto super importante. Na realidade são dois assuntos que também trazem o dia a dia do florianopolitano aqui na capital de Santa Catarina. Vamos falar do mês do consumidor e da pessoa com deficiência. Nesse primeiro bloco, estamos recebendo o vereador Gabrielzinho, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, vereador, e o convidado desse primeiro bloco, o advogado Geison Gonçalves, ele que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui em Santa Catarina. Doutor, obrigado pela sua presença também. Vereador, desde já, são duas bandeiras do seu mandato aqui na Câmara, entrando nesse quarto ano de legislatura. Eu gostaria que a gente já começasse falando desse trabalho que você tem desenvolvido com relação ao direito do consumidor, uma experiência que você tem muito grande também quando passou, né, pelo PROCON do Estado de Santa Catarina, né, vereador? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, professor Geison. Tive o prazer de ser aluno dele na Faculdade de Direito e um grande parceiro nas ações da defesa do consumidor aqui na cidade, aqui no Estado de Santa Catarina. E realmente, trabalhei por 14 anos na defesa do consumidor, atuando desde a época de estagiário, comecei lá em 2003 como estagiário no PROCON Estadual de Santa Catarina, depois acabei me formando em Direito, virei assessor jurídico, em 2014 acabei assumindo como diretor do PROCON de Florianópolis, do municipal aqui da capital, e fiquei até 2016, onde tive que sair para poder me candidatar a vereador, onde eu pude também ter a honra de poder exercer esse mandato, que é o primeiro mandato. E desde então a gente sempre fez várias ações, várias fiscalizações, principalmente na questão da conscientização sobre os direitos do consumidor. Muito mais do que ações punitivas, eu acho que a questão da conscientização, da informação para o consumidor, saber como é que o consumidor deve se portar, e também para os próprios fornecedores, que eu acho que, como eu sempre falo, que em reuniões que a gente sempre tinha com o próprio CDL, que é o setor representante do setor comercial, a gente sempre falava que o interesse é comum. Nosso lado, como defesa do consumidor, o nome é consumidor e para ele seria com o cliente. Então, mas a pessoa é a mesma. Então, todo mundo tem um interesse comum em beneficiar o consumidor, aquele cidadão. Então, a gente sempre tinha uma relação harmoniosa na defesa da Constituição. E sempre, obviamente, aí representando a parte mais fraca da relação de consumo. Então, a gente fez isso aí durante alguns anos e sempre contando com o apoio aí da própria OAB, do próprio Ministério Público e dos outros órgãos aí também que fazem essa parceria ao longo dos anos aí. Com a oportunidade também que o senhor teve de chegar na casa, nós tivemos a Comissão da Defesa do Consumidor, não seria diferente o senhor presidir essa comissão pela experiência que acabou trazendo também, né? Sim, não, também é uma outra situação que a gente acabou assumindo aqui, que é a própria Comissão de Defesa do Consumidor, Segurança Pública e Direitos Humanos, onde a gente pôde aqui na Câmara de Vereadores analisar todas as matérias, todos os projetos que eram pertinentes a áreas, além também de trazer a discussão, trazer audiências públicas, debates, reuniões ampliadas, a defesa do consumidor, que nunca era foco. Na verdade, aqui na Câmara de Vereadores, a gente pode trazer esse debate também do Poder Legislativo e também fazer essas cobranças aqui na cidade de Florianópolis também. Geison, a gente fala muito desse trabalho forte que é realizado do PROCON, primeiro o PROCON estadual e depois essa criação do PROCON municipal em Florianópolis, e um questionamento que muita gente deve se fazer: como age essa Comissão de Direito do Consumidor da OAB? Quem pode procurar? Como é que ela trabalha em relação somente à classe dos advogados, a classe jurídica, ou a população em si pode se utilizar disso também?
Então, boa tarde, Fábio. Boa tarde, né, vereador Gabrielzinho, meu colega, amigo já há algum tempo. Bom, é importante que a gente esclareça realmente alguns pontos. Existem uma série de órgãos que são chamados órgãos de defesa do consumidor, né? Até já foi falado aqui, o Gabrielzinho, inclusive, já ocupou a direção de um deles, e são os PROCONs, né, em sua grande maioria. Os PROCONs têm estrutura para receber pessoas, consumidores que têm algum tipo de reclamação e também encaminham procedimentos administrativos para tentar resolver a solução. Como é que nós da OAB tentamos ajudar fazendo parte desse sistema, né, que a gente pode chamar que é um sistema de defesa do consumidor? Nós, na verdade, recebemos reclamações de algo que seja, vamos dizer assim, coletivo. Então, se está havendo um problema com uma determinada empresa, por exemplo, com uma determinada instituição financeira, com uma determinada empresa de aviação, ou seja lá o que for, e que, portanto, esse problema vem atingir mais de um consumidor, mais de uma pessoa, nós vamos encaminhar, né, as soluções possíveis, porque nós vamos dar o parecer, vamos eventualmente entrar com ações, né, civis públicas para verificar o que pode ser feito e vamos encaminhar também uma série de parcerias, como, por exemplo, parcerias com a Câmara Municipal aqui de vereadores, aqui de Florianópolis, com parceria do Conselho Federal da OAB, que nós também temos, né, essa parceria, e com órgãos de defesa do consumidor, tanto os PROCONs como institutos de defesa do consumidor que nós temos espalhados pelo Brasil, como o IDEC, Brasilcom, Proteste. São todos eles institutos que visam, na maioria das vezes, buscar soluções mais coletivas. Então, aquele consumidor, né, que tem um problema individual, que comprou um celular, não deu certo, a loja não está querendo devolver, o celular quebrou, não está funcionando, esse, regra geral, deve ir realmente ao PROCON, fazer aquela reclamação, porque o PROCON vai, né, tentar resolver o problema dele. Agora, se está havendo um problema que envolve mais de uma pessoa, essas pessoas podem buscar, né, a OAB, fazer uma espécie de denúncia à OAB, e aí nós vamos tentar investigar e tentar também fazer parte da solução da melhor maneira possível. Vereador, dentro desse processo que o senhor falou, de que o PROCON e até mesmo a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da casa busca ajudar as pessoas que procuram, e essas pessoas muitas vezes são consumidores, são pessoas que de alguma forma estão adquirindo um serviço. Se teve um problema muito grande com relação à distribuição de energia elétrica aqui no estado de Santa Catarina e principalmente na nossa região aqui da Grande Florianópolis, onde a Câmara Municipal recebeu uma demanda muito grande dessas reclamações, que foi se tornar numa CPE da Celesc, que é uma comissão parlamentar especial. Fala um pouquinho para a gente de como é que foi essa experiência, já que o senhor foi presidente também dessa comissão. Então, justamente por a gente ter trabalhado muito tempo no PROCON, a gente acaba sempre recebendo demandas dos consumidores, tirando dúvidas ou fazendo qualquer tipo de denúncia, e a gente acaba dando essa orientação. E no mês de dezembro de 2018, dezembro de 2018 para 2019, no verão de 2018 para 2019, a gente recebeu bastante reclamações referente a cobranças supostamente indevidas e o aumento indevido na fatura de energia elétrica. E não foi uma ou duas reclamações, foram várias reclamações, foram muitas reclamações. Inclusive, com base nisso, a gente acabou conversando com o próprio Ministério Público, com a própria OAB, para a gente tentar verificar o que poderia ser feito, uma vez que atingiria uma coletividade. E aí surgiram algumas reuniões do Sistema Municipal, do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, chamando o Ministério Público, lá no próprio Ministério Público, na primeira reunião, onde foi traçado algumas estratégias, e a gente chamaria, no caso, a própria Celesc, para prestar esclarecimentos do que aconteceu, do que não aconteceu, do que pode ter havido, do que não pode. E aí a gente começou um certo debate, porque na outra reunião a própria Celesc acabou indo lá, obviamente dizendo que estava tudo certo, que o consumidor usou por causa do ar-condicionado, por causa da piscina, só que a grande maioria desses consumidores não tinha ar-condicionado, não tinha piscina, mal e mal tinha um ventilador. Então, realmente é algo que a gente entendia que realmente era uma cobrança indevida e por isso a gente acabava, muitas vezes, dando continuidade a essas reclamações. E aí, com base nisso, a gente propôs aqui na Câmara de Vereadores a criação de uma comissão parlamentar especial para a gente pudesse acompanhar tudo isso daí. Então, a gente chamou tanto a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, quanto o próprio PROCON estadual, para que eles pudessem trazer a quantidade de reclamações que tinha aqui na cidade de Florianópolis. E aí a gente surpreendeu com a quantidade de reclamações. Aqui eram quase 800 reclamações e no estado inteiro mais de 5.000, então eram muitas reclamações. E a gente acabou chamando o Celesc, chamando todos os órgãos e demos todo o encaminhamento junto com os outros vereadores, que eram compostos por 5 vereadores. E
eu fui presidente dessa CPE, e aí a gente chamou, fizeram todos os debates, só que, para nossa surpresa, acabou recentemente tendo uma decisão do próprio Ministério Público dizendo que estava tudo correto, que não tinha problema algum, inclusive isso, aí eu falo por mim, eu tive numa reunião lá no início, no próprio Ministério Público, onde eu discuti, porque a gente fazia alguns questionamentos para a própria Celesc, mas quem respondia não era a Celesc, quem respondia era o Ministério Público, ou seja, atuava muitas vezes como o papel de advogado da Celesc, então realmente era um absurdo. Então ali a gente já percebeu que realmente a decisão final acabaria sendo essa. Não estou dizendo que está errado, que está certo, eu não estou entrando nesse mérito, mas 5.000 reclamações para dizer que não tem problema nenhum é algo que é um pouco estranho. Além disso, o próprio Ministério Público ele propôs dizendo que, não, vamos fazer uma amostragem de 10 reclamações, as 10 reclamações vai ser como parâmetro. Peraí, no universo de 5.000, tu fazer 10? Aí acabou na época falando, mas então vamos fazer o seguinte, qual é a sugestão? Que analise as 5.000 reclamações, ponto. Se todo mundo reclama, mas a Celesc não tem condições, então pega o fundo municipal, o fundo de bens lesados e contrata uma auditoria independente, agora que não dá, é para a própria Celesc cumprir, analisar aquilo que ela mesmo já deu um parecer dizendo que está correto. É óbvio que ela vai dizer que vai reiterar aquilo que já tá, que ela decidiu, então, aí moral da história. Prova contra ela mesmo, óbvio. Então, moral da história, no Ministério Público aconteceu essa situação que foi teoricamente arquivada, mas na Câmara ainda continua. Agora está no prazo final do vereador, que é o Jefferson Bacher, que ele vai fazer o relatório final e aí dar seus encaminhamentos. Aí a gente vai estar discutindo na próxima reunião, que vai ser agora final do mês. Então, com base nisso, a gente vai ter, não sei ainda qual é a posição do vereador Jefferson, mas a minha posição, ela é contrária ao entendimento do Ministério Público, que realmente deve tomar as providências, encaminhar para os órgãos de controle, a ANEEL e Ministério Público, quem quer que seja, e cobrar essas reclamações nesse sentido. Jason, você estava falando que no caso de reclamações individuais, a pessoa deve procurar o PROCON, e no caso de maior proporção, as pessoas procuram a OAB. Lá também se encontra uma ajuda jurídica bem mais fácil e bem mais direcionada, dependendo do problema? Como é que funciona isso? Olha bem, Fábio, a gente, na OAB, a gente não faz atendimento direto, né, ao consumidor. O indivíduo, a pessoa que tem problemas relacionados ao consumo, ele não vai encontrar um atendimento específico na OAB. O que a gente faz é esse encaminhamento em relação ao tema, aos órgãos responsáveis. É bom que se diga que, todos somos consumidores, né? Então, é muito raro que a gente não tenha um incômodo, que a gente não tenha um problema nas várias relações de consumo que a gente tem diariamente. E aquelas pessoas, especialmente as pessoas de baixa renda, elas têm alguns serviços que elas podem procurar além do PROCON, né, para terem uma assessoria jurídica, né, e verificar, inclusive, a eventual propositura ou não de ação. Nós temos a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, né, que funciona nesse sentido e que, portanto, recebe as pessoas de baixa renda que não podem contratar um advogado. Nós temos também os escritórios modelos das universidades. As várias faculdades de direito que existem na cidade, elas ofertam ao público também de baixa renda uma assessoria jurídica para verificar, enfim, se há razão, se há motivo para uma reclamação, se há motivo, inclusive, para uma ação, se houve dano material, né, se a pessoa perdeu algum dinheiro com aquela compra, com aquele serviço não prestado, se há um eventual dano moral, que muitas vezes acontece. E uma outra coisa que se desenvolve bastante e a gente ajuda a propagar é a questão do dano temporal. É aquela coisa que nós, para contratar um serviço, em 2 cliques numa telinha, a gente consegue contratar. Para rescindir, né, o contrato, que a gente não quer mais aquele serviço, a gente passa 2, 3, 4 dias, passando 2, 3, 4 horas no telefone com atendimento eletrônico e a gente não consegue resolver o contrato, acabar com o contrato. Esse tipo de atitude é uma atitude abusiva dos consumidores. A gente tem com muita frequência isso em sistemas de telefonia, sistemas, né, de internet, e isso precisa ser de alguma forma solucionado. E a solução passa, na verdade, por uma ajuda de todos os poderes, né? O vereador Gabrielzinho falou. Se a gente não contar com o auxílio do Ministério Público, que tem estrutura, que administra o fundo de bens lesados, se a gente não contar com o apoio do Legislativo também de Florianópolis, da OAB e das associações, a gente tem muito pouca força em relação às grandes empresas, às grandes corporações, que são os fornecedores e que são usualmente aqueles que, digamos assim, mais atentam contra os direitos de todos nós consumidores. Vereador, a gente já está quase finalizando esse primeiro bloco. Eu queria que o senhor pudesse falar rapidinho também sobre um projeto
uma discussão que veio para casa, que é muito importante, que ainda está em discussão, esse projeto de lei com relação a uma cobrança fracionada dos estacionamentos, que o senhor também viu como uma defesa do próprio consumidor, que acaba estacionando o seu veículo e que muitas vezes acaba pagando um valor maior, ficando menos tempo do que realmente aquele valor proporcionou para ele, né, vereador? Esse projeto, na verdade, era uma demanda que a gente sempre recebeu na época de defesa do consumidor. O consumidor ficava, hoje a cobrança do estacionamento é por hora, a gente ficava 1h05, ele teria que pagar 2 horas. E muitos consumidores não concordavam, porque, fiquei 5 minutos, por que pagar mais 1 hora cheia e tal? E aí surgiu a ideia de criar um projeto de lei. Na verdade, foram criados alguns projetos de lei de autoria do ex-vereador Tiago Silva, também teve do vereador Zay, a gente propôs também, e teve em tramitação desde 2016. E acabou sendo aprovado no ano passado, no final do ano passado, esse projeto que cria a cobrança fracionada. A gente fez um substitutivo global, onde tu altera o texto, algumas adequações, e por 4 frações de hora, a cada 15 minutos. Alguns vereadores entendem que essa proposta seria inconstitucional, que não poderia e tal. A gente entende que não, então isso aí é questão de discussão, na verdade. O que importa é que a lei ela foi aprovada, ela ainda não foi para sanção, porque foi até discutido na Comissão de Justiça, na reunião de semana, na reunião agora do início do mês de março agora, dizendo que ela, alterando só a ementa da lei, então vai para plenário na semana que vem. Conversei com o presidente também, na próxima semana deve ir para plenário, só para discutir a ementa. E aí, posteriormente a isso, vai para o Poder Executivo, para o prefeito sancionar ou vetar. Se caso ele sancionar, ela passa a entrar em vigor. E se caso ele vetar, daí volta para o plenário para que a gente possa discutir o veto e aí manter o veto ou derrubar, e aí vai verificar. Mas é uma demanda já muito antiga dos consumidores, que acho que realmente não é justo tu pagar um valor de hora cheia se tu fica 5, 10 minutos, por exemplo. Advogado Geison Gonçalves, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui em Santa Catarina, obrigado pela sua participação no programa Sala de Visitas. Quem quiser e precisar procurar a comissão da OAB, como é que deve proceder? Você entra no site da OAB, oab-sc.org.br, aí vai ter um canal e você encaminha a sua comunicação lá dentro da comissão. Esse pedido será processado internamente e nós vamos dar a solução possível dentro do que a gente pode fazer na OAB. É preferível que use o meio da internet do que o É preferível do que pessoal, é preferível, sim. Né? É mais rápido, a gente não tem um sistema de atendimento ao público de maneira geral, então é preferível que isso seja feito via internet. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Tá aí, o advogado Geison Gonçalves, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Santa Catarina, juntamente com o vereador Gabrielzinho, que vai continuar com a gente no próximo bloco. Pode falar, vereador. Bem rapidinho. Não tem problema. 10 segundos. 10 segundos. Só convidar aqui também que semana que vem vai ter uma semana da defesa do consumidor, que vai ter uma série de ações, entrega de material executivo, de material informativo, em parceria com a Câmara, com a própria OAB, a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor também. Vai ter um workshop de combate à pirataria no dia, não é semana que vem, na outra, no dia 17 também. Vai ter um workshop aqui na Câmara, trazendo o pessoal da Comissão do Conselho de Combate à Pirataria, pessoal do Ministério Público, OAB, PROCONs, então todo mundo interessado para a gente poder discutir esse tema que é bem importante, a questão do combate à pirataria, tanto de bebida, de produtos, então tudo isso é bem importante estar discutindo e preparando o pessoal da SUSP, da própria Guarda Municipal, que eles possam ter esse conhecimento. Então acho que vai ser um tema bem importante e nesse mês aí que é comemorado a defesa do consumidor aqui no Mundial, na verdade. O recado foi dado e o convite foi feito pelo vereador Gabrielzinho, como eu disse, acompanhado do doutor Geison Gonçalves. Nesse primeiro bloco, para você que está chegando agora aqui na TV Câmara, nós estamos com o programa Sala de Visitas e a gente está falando sobre o mês do consumidor e também da pessoa com deficiência. Nesse primeiro bloco, a gente falou da defesa do consumidor, recebendo o nosso convidado, o vereador Gabriel, que vai continuar com a gente. E na sequência, a gente volta, então aí vamos falar um pouco mais da pessoa com deficiência. Vamos receber um novo convidado e por isso eu gostaria que você ficasse aí na nossa audiência, porque a gente vai a um breve intervalo e a gente já volta.
sabemos que todos estão preocupados com a possibilidade da circulação do novo coronavírus em Florianópolis. E sim, isso é preocupante. É um vírus novo e o mundo inteiro está aprendendo a cada caso novo que aparece. Mas a forma de transmissão é a mesma forma de transmissão de outros vírus respiratórios que nós já conhecemos. O sarampo, por exemplo, que ainda está causando epidemia em Florianópolis, os vírus da influenza, os vírus dos resfriados comuns, todos se disseminam da mesma forma. Então, o que a população precisa saber para estar protegida contra esses vírus? Medidas simples, mas que são essenciais para que elas funcionem. Por exemplo, lavagem das mãos. Frequentemente precisamos lavar as mãos ao longo do dia com água e sabão, pelo menos 20 segundos. Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. Então, utilize álcool gel frequentemente. Se as mãos estiverem limpas, nós evitamos de contaminar os teclados de computador, botões do elevador, corrimão e com isso evitamos disseminação de vários micro-organismos. A outra questão, se está tossindo ou espirrando, evite lugares com aglomeração. Se precisar comparecer em alguns desses lugares, utilize máscara. É muito bom nós adotarmos isso como uma medida normal, porque nós estamos protegendo as outras pessoas. Então nós não temos que ter medo de quem está de máscara. Nós temos que utilizar isso como uma medida de proteção, de solidariedade. Se não estiver com a máscara, utilize lenço, de preferência de papel, para cobrir a mão, a boca e o nariz no momento que estiver tossindo ou espirrando. E aí, coloque o lenço fora e higienize as mãos imediatamente. Essas medidas parecem simples, mas elas podem evitar a disseminação de vários vírus respiratórios, principalmente desses para os quais a gente não tem vacina. Voltamos com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, sempre pelos canais. Anote aí, ó, 61.4 na TV digital aberta, uma programação 24 horas, e também o canal 16 da NET, na TV por assinatura, uma programação compartilhada com a TVA, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. No programa de hoje estamos falando sobre o mês do consumidor e também da pessoa com deficiência. Para quem não acompanhou a gente no primeiro bloco, a gente esteve falando sobre o mês do consumidor, da defesa do consumidor, recebendo o advogado Jason Gonçalves, juntamente com o vereador Gabrielzinho, que tem essas bandeiras aqui no Poder Legislativo da capital catarinense. Nesse segundo bloco, vamos dar mais ênfase para a pessoa com deficiência e por isso, além do vereador Gabrielzinho, estamos recebendo o Rafael Coimbra, ele que é do grupo Fazer Mais. Rafael, obrigado pela sua participação. Gabriel continua com a gente aqui e eu já queria de imediato te perguntar, Gabriel, que nós tivemos aqui na casa, nós temos na casa a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência. Explica um pouquinho das pessoas que não conhecem como é que é esse trabalho dessa frente realizado aqui na Câmara da Capital. Então, Rafa, sempre parceiro nosso. E com relação à Frente Parlamentar, como é que funciona a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência? Ela é mais uma forma de trazer as entidades junto ao Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, trazer várias entidades, cada uma com a sua especificidade. Tem a ASIC, que atua mais na questão dos cegos, tem a Flodef, que atua na questão da pessoa com deficiência física, tem a questão do Rafa, tem a questão da AMA, do autismo. Então, só que a gente observava que até pouco tempo atrás, cada entidade ela vivia numa ilha. Ou seja, a pessoa com deficiência física, ela só se preocupava com a deficiência física. A pessoa com deficiência visual, mais com a pessoa com deficiência visual. Então a gente observou isso daí, a gente conseguiu reunir essas entidades, porque a pessoa com deficiência, ela tem problemas muitas vezes, ou dificuldades e barreiras, que elas são muito além da questão de uma deficiência específica. Então, a questão da calçada, por exemplo, ela afeta desde a pessoa que tem deficiência visual, a pessoa que tem deficiência física, como também a questão São problemas conjuntos. Exatamente, né? Como a questão do idoso, como a questão
questão da senhora que vai com carrinho de bebê. Então, a acessibilidade ela é muito mais ampla do que qualquer coisa. Então, por isso a gente fez a questão da frente parlamentar para discutir não só os projetos que têm tramitação na Câmara, projetos de lei, mas também trazer discussões macro, como essa questão das calçadas, como a questão do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, que é uma situação que a gente precisa regulamentar, é de competência do Poder Executivo fazer essa criação, porque a gente sabe que existe convênios da Prefeitura, Secretaria de Saúde, Assistência Social, com as entidades, só que muitos desses convênios, até por força de lei, ele não consegue comprar um ar-condicionado, por exemplo. Ele não consegue fazer uma reforma, ele não consegue, muitas vezes, pagar o 13º de um funcionário. Então é uma situação bem complicada que através do fundo, obviamente através de projetos, através de ações tudo regulamentado, eles possam utilizar essas situações para não ficar sempre defendendo, apelando no sentido de pedindo, passando com pires, sendo que é competência do poder público resolver isso daí. Não é, ali são a maioria não, todo mundo ali é voluntário. Deixa muitas vezes de fazer as suas coisas pessoais em defesa de uma causa. Então, é uma situação que o poder público, até por não ter condições de atuar em todas as frentes, ela tem sim que valorizar essas entidades, quer quem está lá na ponta, quer quem recebe lá na ponta, e é quem muitas vezes vai discutir o problema e buscar as soluções. Então, para isso que a gente precisa, e esse é o objetivo da Frente Parlamentar, e a gente tem tido várias reuniões, essas reuniões foram dados vários encaminhamentos, então é bem importante para essa discussão aí, trazer essas entidades muito mais próximo do Poder Legislativo, para que junto a gente possa discutir e dar os encaminhamentos necessários. E dentro dessas entidades a gente tem o grupo Fazer Mais. Explica para a gente como surgiu e qual é o principal objetivo desse grupo. O nosso grupo ele surgiu justamente, como o Gabriel falou, da vivência, de sentir que o poder público às vezes acaba não alcançando a gente. A gente fala tanto em inclusão, a gente comenta que a inclusão ela não são portas que se abrem para nós, que lidam com pessoas com deficiência. A gente chuta a porta e entra. A gente começa a ocupar os espaços, a gente tem que... Nós estamos aqui. A gente tem que quase forçar a inclusão. E na questão da frente parlamentar, que ele comentou das entidades também, a gente fala tanto de inclusão, mas as entidades, a maioria, trabalhavam separadas. E essa frente parlamentar foi uma forma da gente sentar ali os representantes de cada entidade, do poder público também, tentar ter ali uma ideia em conjunto, né? A gente conseguiu ter várias ideias em conjunto, várias discussões. E não adianta também, eu sempre falo para as pessoas que quando a gente quer alguma coisa também, hoje em dia não adianta ficar reclamando no WhatsApp ou no Facebook, a gente tem que fazer alguma coisa prática, né? A gente tem que fazer parte, a gente tem que existem as ferramentas para isso. As ferramentas estão ali, né? A democracia nos trouxe isso. Então, a gente tem que saber usar essas ferramentas e trabalhar de forma efetiva. Eu, por exemplo, também deixei a minha carreira profissional para atuar no Grupo Fazer Mais. No nosso grupo ali tem inúmeras famílias que também acabam não tendo a possibilidade de trabalhar e atuam no grupo, e o nosso foco é a família, não só a pessoa com deficiência, mas todo o universo que envolve ela, né? O senhor é pai de um deficiente, é Sou. isso, né? O meu filho ele tem paralisia cerebral, ele tem deficiências múltiplas, né? Ele tem baixa visão, a audição dele é prejudicada também, ele anda de cadeira de Qual é a idade rodas, dele? tem 3 anos. E nesse caso, como o próprio Gabrielzinho falou, essas pessoas que são voluntárias, na realidade elas são voluntárias, mas elas vão viver a vida toda em função Com certeza. desse problema. É uma dedicação total. Então, na realidade, não é só um voluntariado, aliás. Na realidade, é uma questão de vida da pessoa. Né? E por isso, como você tá fala, lutando para viver, para ter a possibilidade não é só assim, a gente precisa disso agora, resolveu, o nosso problema está resolvido. Não. Na realidade, são várias barreiras que vocês vão enfrentar durante toda a vida. E é um voluntariado que, assim, quando a gente fala voluntariado, parece que a pessoa vai ali na associação e aí trabalha um pouquinho, volta para casa e deixou de ser voluntário. Não, essas famílias, elas são voluntárias 24 horas por dia. Né? E não tem férias, e não tem, né? A gente, às vezes, ouve as pessoas falando nos programas, ou seja onde for, assim, a gente imagina quanto é difícil. A gente sabe quanto é difícil, a gente sofre na pele o dia inteiro essa dificuldade, né? E às vezes é uma luta difícil, é uma luta que às vezes parece que não vai chegar a lugar nenhum, mas se nós não lutarmos, ninguém vai lutar por nós. Não adianta ficar esperando. Não adianta ficar esperando, a gente tem que ir para cima. Vereador,
senhor, como eu falei no primeiro bloco, são duas bandeiras muito fortes do seu mandato, né? Que é o problema da pessoa com deficiência e do consumidor, da defesa do consumidor, que o senhor falou no primeiro bloco. E o senhor tem vários projetos e várias ações que fez aí durante, ao longo desses 3 anos de mandato, indo para o 4º ano agora, a lei dos assentos preferenciais, acessibilidade nos prédios públicos, rotas acessíveis. Como é que o senhor teve a iniciativa de criar é uma vivência sua, pessoas que procuraram? Como é que o senhor teve essas ideias, por exemplo, nesses três temas que eu falei agora? Então, primeiro por ser pessoa com deficiência. Então, justamente por ser pessoa com deficiência, a gente passa na pele. Muitas vezes a gente enfrenta as dificuldades dia a dia, principalmente as barreiras arquitetônicas que a gente tem no município. A gente passa diariamente, enfrenta diariamente. Obviamente, muitas que não são atinentes à minha deficiência, a gente acaba tendo essa percepção maior justamente pelas vivências que trazem. As entidades acabam até justamente porque está muito em alta tu falar em acessibilidade, tu falar em inclusão, só que muitas vezes a gente vê que isso é discurso, muitas vezes pro vento, só que muitos representantes públicos, na verdade, muitos políticos nessa situação, eles acabam muitas vezes chegando isso aí como nicho político. Uma obrigatoriedade que para eles tem que ser feito, que traz um retorno político, mas que também, se não fizer, não vai afetar nada. Exatamente, mas é aquilo que eu falo, muitas vezes, exatamente, além de ser isso daí, elas acabam querendo usar isso aí como forma, muitas vezes, só de ganho de capital político, e o que não é o caso. Né? O que não é o caso. Então, e aí as entidades, justamente por eu ser pessoa com deficiência e estar atuando isso aí, e já ter atuado na comissão da pessoa com deficiência da OAB, que eu sou advogado também, então a gente já tem atuado isso aí muito antes. Então, inclusive, quando eu assumi, foi uma das minhas bandeiras de campanha, a gente está também fortalecendo ainda mais a defesa da pessoa com deficiência. E na época eu conversei com uma menina que estudou comigo na época de colégio, e ela acabou assumindo a presidência da comissão da pessoa com deficiência da OAB, a doutora Ludmila Heinrich. Ela até, inclusive, participou de uma sala de visitas aqui, que a gente falou de acessibilidade, e aí eu perguntei para ela, pô, Ludmila, tu que está mais aí também na frente da OAB, o que a gente precisa de legislação, de repente, para botar aqui no município? Ela assim, Gabriel, a gente não precisa de legislação. A gente precisa que as leis existentes sejam cumpridas. E aí tem a dificuldade da rota acessível, que são as calçadas, que tem a calçada, ok, tem a calçada, mas a pessoa que é cadeirante, como é que ela vai conseguir passar a subir no meio-fio? Não tem, entendeu? Então tem essa dificuldade. Mas daí a pessoa que está junto vai ajudar. Não, mas a pessoa com deficiência, ela não quer a ajuda, ela quer ser autodependente muitas vezes dentro daquilo que é possível. Entendeu? Então a gente o poder público ele tem que dar essas situações. E hoje Florianópolis é uma cidade que tem muito problema com relação à calçada, com muito problema com relação à acessibilidade. Prédios públicos, por exemplo, a gente teve recentemente um grupo de trabalho coordenado pelo Dr. Daniel Paladino, que reúne as entidades, arquitetos, tudo, que fazem a fiscalização nos prédios públicos, foi fiscalizar a prefeitura. A própria Câmara de Vereadores não é nada acessível. A Câmara de Vereadores não é acessível. Tu quer ir no banheiro, se tu estiver no meio do corredor, tu não tem banheiro nos andares. E aí a pessoa vai sair cadeirante, vai ter que esperar descer tudo, para ir no banheiro lá embaixo? Como é que vai fazer? A dificuldade começa no acordar, para algumas pessoas com deficiência, né? Tu quer sair de casa, às vezes evitam de ir fazer a reclamação, ou não consegue. É difícil, porque as pessoas, em geral, não entendem que, por exemplo, no caso do meu filho cadeirante, né? Para eu sair de casa, vamos supor que eu fosse vir na prefeitura trazer uma reclamação, ou vir na Câmara conversar com os vereadores. Para eu sair de casa com meu filho, eu tenho que me programar 2 horas antes, né? Porque ele se alimenta por sonda, então eu tenho que preparar a sonda, cadeira, ver se não vai chover, ver se não vai para vir. Aí, por exemplo, se eu não conseguir um estacionamento aqui no centro, que está difícil. Está difícil. Aconteceu uma vez de eu vir com ele cadeirante, eu estacionei na Ercílio Luz, que é aqui perto, aqui do lado praticamente. Eu não consegui, eu tive que ligar para um Uber para botar ele num carro, porque a rota da Ercílio Luz até aqui a cadeira não tinha como. Isso que a cadeira dele é pequena, ele é uma criança, imagina um adulto sozinho. E estava eu levando. Um adulto sozinho não tem condições, fica muito complicado. Assim, as nossas dificuldades começam no sair do portão de casa. Já começa a adaptação dentro de casa, tem que ser feita. Tem que se adaptar à casa, que é caro. Nem todo mundo consegue fazer, é caro, né? Qualquer coisa adaptada é caro. É por isso que eu sempre brigo muito assim quando eu conversei com estudantes de design, engenheiros,
que a inclusão ela vai ser efetiva a hora que não precisar adaptar o prédio, a hora que o prédio já estiver pronto para receber todo mundo. À medida que precisa adaptar o prédio, tu não está incluindo aquela pessoa, tu está botando um enxerto, né, naquele projeto que tu criou, né? A hora que o projeto nascer acessível, esse vai ser um projeto inclusivo. Acaba tendo um gasto maior, né? Claro, e até quando o Rafa fala ali da dificuldade de ter vindo, deixado nesse luz, tu imagina aquela pessoa, por exemplo, que tem que pegar um ônibus que muitas vezes não tem a acessibilidade com... hoje, recentemente eu tive uma reunião no consórcio Fênix e na Secretaria de Mobilidade para discutir a acessibilidade nos ônibus. Não, mas a gente vai botar ônibus com elevador, que não sei o que papapá. Mas, cara, ônibus com elevador, se tu for ver, vai ali, muitas vezes o elevador dá problema, tem que sair o motorista, demora 5, 10 minutos, aí as pessoas que estão dentro acabam ficando, mas demora, aí a pessoa passa por um constrangimento. Por que não fazer igual São Paulo, que já existe desde 2011, com piso rebaixado? E o piso rebaixado não serve só para cadeirante, serve para pessoa idosa. Para mim, por exemplo, subir no degrau é muito mais prático. É muito mais fácil, que tem baixa estatura. Então, é por isso que eu digo, a acessibilidade, ela vai muito mais além da pessoa com deficiência, a acessibilidade é para todos. Por isso que eu digo, algo que... Aconteceu hoje, recebi no WhatsApp aqui no grupo da direção da associação, as mães reclamando num fato de hoje, de um ônibus no norte da ilha para o centro, que ali o ônibus não quis estender a rampa porque a pessoa não era cadeirante. E as pessoas têm que tomar cuidado que existem muitas deficiências não visíveis, né? E não precisa ser cadeirante para usar a rampa, né? Tá no contrato lá, qualquer pessoa com dificuldade na mobilidade tem direito a utilizar aquela rampa. E ela não conseguiu fazer a viagem dela hoje. Porque tinha essa... Não, o ônibus não atendeu, foi embora. Não, ficou uma discussão entre os funcionários ali, o cobrador e o motorista. Mas muitas vezes também o próprio cobrador e o motorista não tem essa... não foi orientado de forma correta de que dentro da lei existe essa possibilidade. E até dentro da própria lei, óbvio, falta um pouco de conhecimento, falta um pouco de instrução, às vezes falta um pouco de bom senso de bom também, senso, principalmente falta bom senso. E quando o Rafa fala na questão das deficiências não visíveis, a gente tem uma discussão no decreto municipal, até foi objeto de discussão na frente, que eles falam que tem que ter um laudo de 1 ano, por exemplo, com vigência de 1 ano. Mas, cara, vai ter um laudo comprovando a minha deficiência de 1 ano. Desculpa, eu não vou sair aqui na rua, tomar um biotônico Fontoura e vou crescer. Não tem como. Então, são deficiências que já são congênitas, não tem como mudar. Então, para que fazer? Óbvio, a prova de vida, concordo. É outra situação. Agora, o laudo atualizado é uma piada. É uma piada. É uma piada. Esse laudo, agora, e quem é que faz esse laudo, por exemplo? Quem tem que fazer é o médico. Mas e acontece, muitas pessoas não têm condições de pagar, aí vai ter que aguardar 5, 6 meses a fila do SUS, para poder entrar fazer uma consulta no posto, para pegar um laudo, para ter direito a um atendimento que ela precisa com urgência. Quando ela conseguir, já tem que fazer outro. Exatamente. Porque não faz igual São Paulo, que é de 4 anos. Mas daí a prova de vida, aí outra pessoa pode usar, aí tem que aumentar a fiscalização. Se outra pessoa utiliza o cartão de benefício, por que não pedir identidade, por exemplo, se for o caso? Claro. Deixa eu te aproveitar para perguntar, mudando um pouquinho desse assunto, mas ainda continuando da pessoa com deficiência. A gente tem visto muito o investimento do poder público no esporte. Né? E é um questionamento que eu me faço muito aqui no município de Florianópolis. A gente fala muito dos Jogos Abertos, a gente fala das Olimpíadas em âmbito mundial, a gente fala... Como é que tem sido, como é que se fala hoje desse apoio do paradesporto aqui? O senhor tem trabalhado isso? Chegou a ter uma demanda no seu gabinete? Como é que está essa situação aqui? Eu sempre tive esse questionamento assim. O paradesporto é algo que surgiu com a gente também, em conversa com a própria FESPORT, que lá tem um funcionário chamado João Cascais, que é um cara que sempre comandou, é funcionário da educação especial, ele sempre comandou a questão do incentivo ao paradesporto aqui no estado de Santa Catarina. Hoje a gente tem equipes como Blumenau, por exemplo, que é modelo. A gente tem outras equipes como Itajaí também, que tem um investimento muito forte. Aqui em Florianópolis, a gente ainda está caminhando muito. Tem as entidades, como a Flodef, que tem o basquete adaptado, tem a própria SIC, que tem a questão de algumas atividades, só que ainda são muito pequenos ainda falta investimento lá na base. Falta investimento na base, não só de contratar um atleta para disputar uns jogos, para poder disputar e ganhar uma medalha. Não é esse o objetivo. O objetivo justamente é a gente apostar lá na base, apoiar lá na base. E quando a gente não tem, dentro da própria Secretaria de Esporte do município, uma gerência ou uma diretoria que cuide especificamente do apoio ao paradesporto, a gente vê que o município não está muito preocupado com isso aí. Agora,
recentemente trouxeram esse João Cascais, que era do governo do estado, está na prefeitura. Ele está tentando começar a implantar isso daí. Só que não adianta só uma pessoa se não tiver apoio do secretário, se não tiver apoio do superintendente da Fundação Municipal de Esporte, se não tiver o apoio do próprio prefeito municipal. Então todo mundo tem que ter e acreditar. Acreditar muito mais do que, não, vou apoiar, vou dar 10 mil, 50 mil, 100 mil, não é essa a questão. Tem que acreditar naquilo que tu está investindo. Então, a partir do momento que tu acredita, a gente faz isso aí. Inclusive, a gente tem apoiado, aí é o nosso mandato, porque a prefeitura, ela tem também sido parceira em algumas ações, como, por exemplo, do Goalball. O Goalball é um futebol para cegos. Então, a gente tem um apoio, tem um campeonato... Ele joga deitadinho, né? Isso, ele joga em pé, joga Bolinha, bola, tem um exatamente, barulhinho. uma bola com barulho. Acho que é só os goleiros que... Não, Tem esse aí, goleiro também? não, esse aí é o futebol 5. Ah, Esse aí é o tá, futebol isso. Society 5. Não, o goalball é um que tu joga a bola e ele tem que defender deitado. Entendi. E são para cegos mesmo. Então, são 3 em cada lado de goleiros. Então, aí tem o da CESA, o Roger, que é da entidade da CESA. Ele tem feito um trabalho muito importante do apoio ao goalball e tem diversos campeonatos, Copa Sul, que a gente traz aqui para o município de Florianópolis, só que ainda falta divulgação, é isso que eu falo. A própria prefeitura, muitas vezes, ela não precisa ajudar com dinheiro. Ela pode ajudar com apoio institucional, muitas vezes com a divulgação nos meios de comunicação, para poder as pessoas conhecerem. A gente teve uma experiência, cara, que tem que ter juiz. O juiz não precisa ser juiz graduado. Tem que ter pessoas ali do lado para poder verificar, pegar a bola, jogar e tal. Tipo, é algo que tu ali em 5 minutos consegue aprender. E muitas vezes a gente colocou o pessoal do meu gabinete para fazer essa experiência. E o relato deles é algo que, cara, foi uma experiência ímpar participar desse tipo de situação. E, a gente vê que a gente reclama de coisas muito pequenas que, cara, os caras estão lá jogando bola como, foda. Rafael, queria falar mais alguma coisa? Eu queria comentar que em relação ao esporte, a nossa luta é tão grande, o Gabriel sabe também, que a luta, como a gente fala, é uma coisa global, é por tudo, começa quando acorda, que o esporte, para o esporte chegar na base também, tanta coisa tem que ser resolvida antes, né? Porque a gente às vezes não consegue ir na instituição para receber uma fisioterapia, uma fono, né? Que dirá ir praticar um esporte. Então é uma luta ainda muito longa. Mas tem que, é que nem o Gabriel falou, não adianta só apoiar, tem que acreditar. Tem que avançar. Tem que avançar, tem que acreditar, tem que ir para cima. Rafael Coimbra, Grupo Fazer Mais, como é que as pessoas podem conhecer mais do projeto de vocês e também ajudar, não sei se financeiramente ou qual o tipo de aporte que você necessita? A gente tem as redes sociais, né? Tem o Instagram, Rafael Grupo Fazer Mais, tem o Facebook, Grupo Fazer Mais, tem uma página no YouTube também. Botou Grupo Fazer Mais na rede social, vai nos achar. E por ali a gente negocia o apoio. A gente tende a não pegar dinheiro, né? A gente geralmente pega serviços, pega doações, a gente às vezes atua como intermediários também. A gente busca doação, entrega, ou pega uma demanda de uma região, vai lá. Mas a ideia é essa, a ideia é acessar nossas redes sociais, que ali a gente consegue dar mais informações concretas. Obrigado mais uma vez, Rafael. Vereador Gabrielzinho, obrigado pela presença e por trazer 2 temas tão importantes nesse mês aí que a gente está falando do mês do consumidor e da pessoa com deficiência. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade para a gente poder discutir esse tema bem importante. Com certeza, a defesa do consumidor e agora o Rafa aqui do Grupo Fazer Mais, que faz um trabalho brilhante aí na luta pela inclusão das pessoas com deficiência. Então, agradeço aí novamente a oportunidade e estamos sempre aí à disposição. Tá aí, vereador Gabrielzinho, Rafael Coimbra, tivemos no primeiro bloco também o advogado Jason Gonçalves, porque hoje, no Sala de Visitas, a gente falou sobre o mês do consumidor e da pessoa com deficiência. Agradecendo para você que esteve na audiência com a gente até agora, nesse programa Sala de Visitas, lembrando que você sempre vai estar acompanhando a nossa programação através dos canais 61.4 na TV digital aberta e o canal 16 da NET, na TV por assinatura. Lá você encontra tudo que a gente tem dos nossos conteúdos que a gente faz aqui na TV Câmara de Florianópolis. Além disso, a gente tem também os nossos conteúdos nas redes sociais e através do YouTube, porque lá nós temos as nossas transmissões 24 horas e lá ficam armazenados também os nossos programas, as sessões, as audiências públicas, as comissões, tudo que acontece aqui no Legislativo a gente tem lá, fica guardadinho para você rever. Se caso não conseguiu pegar o ao vivo, você pode ir lá também. E além disso, se você quiser saber tudo o que acontece no Poder Legislativo da capital de Santa Catarina e dos nossos parlamentares, você acessa o nosso site
www.cmf.sc.gov.br. Lá você procura o seu parlamentar, lá você consegue se conhecer um pouco mais, não só da Casa do Poder Legislativo, mas também daqueles parlamentares que são os representantes, os nossos representantes do povo aqui da capital de Santa Catarina. Obrigado por mais um programa Sala de Visitas e vamos continuar então com a nossa programação. Um abraço.